Olá pessoal, tudo bem? Eu estou Adriano aqui, vim falar com vocês no nosso encontro semanal aqui no nosso Café com Cirurgia Plástica, e o tema dessa semana está bem interessante e eu considero de muita relevância para vocês. Um tema que é muito pouco discutido em consultório, o pessoal geralmente só mostra formações, os sucessos e coisas boas que acontecem com a plástica, que normalmente é o que acontece mesmo, mas como todo procedimento cirúrgico, em todo procedimento cirúrgico existe um risco de acontecerem complicações e todo mundo está exposto a esse risco, né? Na verdade, quando a gente opera, a gente tenta de tudo para minimizar os riscos, mas mesmo assim a gente assume que a gente está se expondo a um risco, por isso tem que ser feita cirurgia com bastante consciência do que está fazendo, porque os riscos existem e eles podem acontecer, apesar de serem pequenos. Então o papo hoje é sobre isso, complicações operatórias. Fechado? Pega seu café, vem comigo. Já está com o seu café na mão? Vamos começar com o nosso café com cirurgia plástica de hoje. Pós-operatório, ele começa assim que termina a cirurgia, até depois da alta determinada pelo médico, né, pelo seu cirurgião. Né? E aí tem a necessidade de você seguir as orientações que foram dadas pelo seu médico, né, além de tomar todos os cuidados necessários para evitar essas complicações. A gente faz de tudo para minimizar o risco dessas complicações. Então, são feitas todas aquelas medidas que são conversadas no pré-operatório: suspender anticoncepcional, usar compressor pneumático nas pernas, fazer deambulação precoce para evitar uma complicação que é chamada trombose, que pode levar a uma complicação séria, que é a embolia pulmonar. Tá num centro cirúrgico, no hospital que tem estrutura de CTI para poder reverter possíveis complicações operatórias, como choque anafilático, por exemplo, que é uma reação que o corpo faz contra ele mesmo, se você fica com dificuldade respiratória, e é uma coisa que é passível de ser revertida se tiver num centro especializado, se tiver respirador, se tiver anestesista na sala. É importante que esteja fazendo cirurgia num ambiente que possa ser revertido, que possa receber uma complicação e que possa ser tratada aquela complicação. Estou aqui para falar nesse tema hoje, é que complicações pós-operatórias, elas não são comuns, mas elas existem e que a gente tem que estar preparado para elas, né, quando elas acontecerem. Né, e saber encarar isso como adultos. Né? Quando você se submete à cirurgia plástica, você está se expondo a um risco. Quando você está se expondo ao risco, quer dizer que, apesar da pequena chance disso acontecer, se acontecer, você tem que estar preparado para ela. Existe no consultório, você vai conversar com o seu cirurgião, né? Todo mundo tem aqui um consentimento, tem essa regulamentação pela Sociedade Brasileira de Plástica, de informar o paciente a respeito dessas complicações que podem acontecer. Então tem um termo que o paciente assina, que se chama consentimento informado, que o cirurgião dela ela expõe para a paciente os riscos que ela vai estar correndo ao fazer aquele determinado procedimento. A pessoa assina, dando ciência que o cirurgião explicou para ela tudo o que pode acontecer. Em relação ao tempo, essas complicações elas podem ser consideradas imediatas, aquelas que surgem dentro das primeiras 24 horas, precoces dentro dos primeiros 7 dias e tardias depois dos 7 dias. Como complicações imediatas, a gente pode ter aí choque anafilático, que é aquela reação da anestesia, inclusive no momento da cirurgia pode acontecer isso, e a gente tem que estar, como eu disse, preparado para isso, um anestesista tarimbado na cabeceira, um ambiente hospitalar preparado para reverter esse tipo de situação. No pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas pode acontecer hematoma, sangramento, de repente o paciente tem um pico de pressão alta, dor ou por uma outra determinada razão e pode fazer sangrar, isso pode ter hematoma, que pode ser que seja necessário, né, reabordar, colocar em sala outra vez para controlar esse tipo de problema. Complicações tardias, aquelas complicações depois de 7 dias, infecção de ferida, descência de sutura, que é abrir os pontos, dificuldade na cicatrização, que pode acontecer também. Uma coisa também que é a insatisfação com o resultado. Você não teve aí um trâmite de acordo com o que foi esperado e o resultado não ficou daquela maneira que você imaginava. Isso é uma coisa que também pode acontecer, você tem que ter consciência disso. A gente deve saber que depois do procedimento cirúrgico, né, o corpo ele fica exposto a mudanças,
Mudanças essas que afetam nos diversos sistemas do organismo, como o respiratório, cardiovascular, até o digestório, né? Dependendo da cirurgia realizada, as condições de saúde que o paciente tem. Hábitos como o consumo de álcool e tabaco podem influenciar diretamente no estado da cirurgia. Né? Quem fuma tem maior dificuldade de cicatrização, né? Porque o tabaco, a nicotina, ela afeta diretamente a microcirculação, com aqueles vasos pequenininhos que vão até ali na ferida, e elas agem diretamente colabando esses pequenos vasos, então tem uma maior dificuldade de cicatrização. Pode acontecer, maior chance de acontecer complicações pós-operatórias para quem fuma. Então, cuidados serem tomados, como informar o médico sobre o uso de medicamentos, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar esforço físico, dançar, sair. Então, esses cuidados devem ser tomados para evitar essas complicações. Importante, eu vou terminar o tema de hoje lembrando que, com mesmo toda a evolução tecnológica que a gente tem hoje, todos os cuidados que se tem, com baixas incidências de complicações pós-operatórias e com todas as precauções que a gente realiza para diminuir os riscos, ainda assim eles existem e a gente tem que ter consciência deles. Por isso, a cirurgia plástica ela não deve ser banalizada, porque existem riscos e eles devem ser encarados com muita seriedade. Hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse tema. É um tema mais sério, que nem muita gente gosta de tocar, mas eu acho que é importante falar sobre as coisas que podem acontecer, inclusive as coisas não legais que podem acontecer na cirurgia plástica. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim no comentário e eu vou ficar muito feliz em te responder. Dá seu like, compartilha com aquela pessoa que você considera relevante, e sexta-feira a gente bate esse papo de novo no Direto ao Ponto. Fechado? Beijão! Sabe ainda não? Esse é aquele momento que eu te convido para me seguir nas redes sociais. É a Dr. Adriano Medeiros para todas elas. Fanpage do Facebook, Instagram, tem o Instagram Stories que eu gosto bastante, e tem o podcast que é o meu predileto. Então, espero você lá. Beijo.